Boa noite, William. Você tá bom, meu irmão? Tudo bem? Graças Olha, a Deus, tudo bem. Boa noite, pessoal. Vou falar uma coisa pra você, hein? Cada vez mais Diga. quente o nosso campeonato, não é? Quente. E olha, hoje nós vamos tentar falar sobre todos os jogos, porque tem muita coisa para falar também sobre todos os jogos, não é? Tem. Realmente uma rodada muito importante aí, que teve demissão de técnico. Pois é, nós vamos falar daqui a pouquinho. E que teve também o Corinthians abrindo 7 pontos, né? Então já vamos falar do Corinthians com o Grêmio. Ele abriu uma boa vantagem em cima do Grêmio. Vê o Flamengo e o Palmeiras também encostarem. O São Paulo, como você falou, perdendo mais uma e entrando no Z4, né? Daqui a pouquinho você explica pra gente. Mas vamos começar falando sobre o Corinthians. E venceu o Botafogo, foi 1-0. E está ampliando a diferença do para o segundo colocado. Agora, uma coisa que eu queria que você comentasse. Teve umas defesas impressionantes, né, do goleiro do Botafogo. Gatito Fernandes. Que coisa, não? Quer dizer, o goleiro que era bom ou o Corinthians que não acertou o pé? Não, esse goleiro é muito bom. É bom, né? Ele é muito bom, sim, e já vem fazendo ótimas defesas, ótimas atuações já há algum tempo. E realmente pegou muito no jogo do Corinthians. O Corinthians criou chances boas para marcar, fez 1-0, gol do Jô, que também perdeu um pênalti. Mas 3 pontos importantíssimos para o Corinthians, porque o Corinthians abre 7 pontos para cima do segundo colocado, que é o time do Grêmio, né? Como que fica isso na tabela? Você acha que muito fica mais... cedo para falar alguma coisa de chegar, né? Porque tem um turno inteiro pela frente e uma parte do primeiro. Né? E uma parte do primeiro turno ainda. Mas é uma boa vantagem. Lembrando que o Corinthians no próximo final de semana pega a Ponte Preta em casa. A Ponte tem um bom time, está fazendo uma campanha razoável e uma temporada boa, mas pode surpreender, evidentemente, mas o Corinthians tem tudo para somar mais 3 pontos jogando em casa contra a Ponte Preta, né? Tá. E aí, dependendo da combinação dos outros resultados, o Corinthians pode abrir mais. E o trabalho está sendo muito bem feito pelo Carille, mérito todo dele, que conseguiu deixar essa fama de lado de ser um desconhecido que talvez nem teria condição de dirigir o Corinthians. O Corinthians não investiu tanto com nomes de peso, né? Muito jogador da base, e o Carille, da escola do Tite, está dando resultado. Parabéns a ele. Ele fez a lição de casa, né? Fez o dever de casa, sem dúvida. Olha, vamos falar do Palmeiras. O Palmeiras também venceu o Grêmio, né? Também se mantém na 4ª posição do campeonato. Como é que você viu esse jogo? O Palmeiras conseguiu uma boa sequência de vitórias. E quem consegue uma sequência de vitórias nesse campeonato dá um salto na tabela. Porque o Palmeiras ali atrás, não tão longe, estava lá embaixo na tabela de classificação. E agora já está brigando também pelas primeiras posições. Ainda a diferença para o Corinthians é grande. O Palmeiras está chegando ali entre os primeiros, como está, mas para o Corinthians são 10 pontos de diferença. Né? Olha só, o Corinthians tem 7 do Grêmio, 10 para o Palmeiras. O Flamengo também entrou ali nessa briga. Está desenhando que esses times vão brigar até o final. O Palmeiras tem time, tem quantidade e qualidade. O Flamengo também montou um time muito bom, competitivo. O Corinthians, por essa campanha e essa regularidade que está mantendo, tem tudo para continuar assim. E o Grêmio ainda tem uma certa dúvida. O Grêmio vai chegar entre os primeiros, sim, mas ele não tem tanta opção para disputar 3 competições. Esse é o problema do Grêmio. Tem um timaço, o Renato está fazendo um belo trabalho, mas entenda, você torcedor aí do Grêmio, que talvez isso prejudique o andamento do Grêmio. Porque o Grêmio está disputando 3 campeonatos também. Isso sobrecarrega um pouco a equipe? Claro, você tem que poupar jogador que não aguenta jogar 3 competições. Então, aí que pode ser o problema do Grêmio, a peça de reposição, né? Agora, com o time misto, o Santos empatou, né, com o Atlético que é o último colocado, foi lá em Goiânia, e no Estádio Olímpico de Goiás, e esse jogo que o Santos podia tentar uma vitória contra o Lanterna, mas um pontinho não deixa de somar um pontinho fora de casa. Agora, a situação do Atlético Goianiense está muito ruim, sendo o último colocado, e de olho nessa situação aí, porque realmente o campeonato passa muito rápido. Tem que tentar uma reação rápida, né? Rápida, e é muito longo o campeonato, mas passa muito rápido também. Passa muito rápido também. Bom, já estamos em julho, né? Passa e 11ª rodada já. Olha, eu queria falar agora então sobre o Flamengo, né, e o São Paulo, né? São Paulo despencou e o Flamengo avançando. Vamos primeiro falar do jogo depois da questão do Rogério Ceni? Vamos. Então vamos lá, primeiro do jogo. Primeiro, o Flamengo montou um time muito bom, muito competitivo, investiu bastante,
e tem peça de reposição. E agora está contando com o Ninho do Urubu. O Ninho do Urubu é o novo estádio do Flamengo. Claro, o Flamengo toda a tradição de jogar no Maracanã, com aquela torcida que inflama, é tudo lindo. Mas esse Ninho do Urubu, o novo estádio do Flamengo, quando você sabe que não vai lotar o estádio do Maracanã, e você joga ali e você coloca 20 mil pessoas ali, vira um caldeirão. Ah, entendi. Então imagina a torcida do Flamengo ali pertinho do campo, incentivando o time. Então virou mais um fator que favoreça de motivação para o time do Flamengo. E vai ser difícil ganhar do Flamengo ali dentro. Uma boa ideia, né? Sem dúvida. E outra, também joga na sua casa. Você não vai gastar dinheiro com aluguel de estádio em outros lugares, né? Você quer que eu dou o recado aí depois a gente volta para falar do Rogério Ceni? Por favor. Queria que você fizesse uma análise desde lá, quando ele começou. Pode ser? Pode ser. Olha, o William Lopes. Hoje é a noite dos Williams aqui, né? É a noite dos Williams, 3 Williams. Olha, eu quero falar sobre o caso do Rogério Ceni, ele não é mais o técnico do São Paulo. O que foi que aconteceu? Resultado, né? E realmente, como o futebol tem essa cultura de demitir treinador, sobrou para o Rogério, mesmo sendo o ídolo, mesmo sendo o considerado mito são paulino, acabou sendo demitido. Até me surpreendi, confesso, porque é claro que a situação está terrível. Os resultados não estão aparecendo e os problemas são grandes. Problema de gestão, problema de... sempre no São Paulo, nos últimos tempos, está tendo uma briga entre políticos, conselheiros, uma briga política muito grande ali. Agora, me surpreendi já, né, de tomar a decisão agora, porque o São Paulo acabou de entrar na zona do rebaixamento, tem mais um jogo difícil pela frente, que é o contra o Santos, é difícil porque perdeu a confiança, o São Paulo está vivendo um momento muito ruim, então pode chegar contra o Santos e perder de novo. Agora, o presidente, o Leco, quis dar um chacoalhão lá no São Paulo, pelo momento, e acabou demitindo o Rogério. Mas esse mesmo Rogério que foi fundamental na campanha política dele para ganhar a eleição. Então, o Rogério serviu para ele ganhar o seu... o voto suficiente dentro dos conselheiros do São Paulo. Como fica agora, então, o São Paulo? Porque eu achei uma coisa esquisita, né? Sim, e agora vai atrás de um outro técnico. Quem vai ser o substituto? Ainda não foi anunciado, mas estão falando muito no Dorival Júnior, que saiu do Santos. Tá. Então, estão falando. Você acha que é uma boa opção? É uma boa opção, um bom técnico. Agora, o momento do São Paulo é preocupante, pois né? Exatamente pelos problemas que vêm lá de cima. E quando o problema vem lá de cima, afeta dentro do campo, aí é muito mais grave do que a gente possa imaginar. Por isso que a torcida está fazendo protesto aí contra a diretoria. Olha, sucesso ao São Paulo, né? Sucesso, esperamos que resolva. boa sorte, boa sorte. Atlético Mineiro surpreendeu, né? Bateu o Cruzeiro no Clássico Mineiro. Clássico Mineiro, 3-1, saiu perdendo inclusive nesse jogo, fez 1-0 o time do Cruzeiro com o Thiago Neves e depois o Atlético virou. Começou a ascensão o Atlético Mineiro nesse campeonato, estava muito mal, com um belo time, é outro que tem peça de reposição, é outro que tem um belo time, mas estava devendo muito, ainda está, mas está mostrando um crescimento durante a competição, pode crescer muito mais. Vamos falar de esporte, que venceu o Atlético Paranaense em casa? Atlético que deu uma melhorada, tropeça agora contra o Sport do Luxemburgo, mas o campeonato é assim, dentro desses altos e baixos. Por exemplo, está tendo um jogo agora, Fluminense jogando com a Chapecoense. Quem diria? Fluminense jogando em casa está perdendo a Chapecoense por 2-1. Que coisa. Que a Chapecoense, a semana passada a gente estava falando aqui do tropeço em casa. Pois é, né? Então é assim, futebol, o campeonato brasileirão é assim mesmo. Um time que tira ponto do outro, pelo nível das equipes. É muito equilíbrio. rico, né, o nosso futebol. Bahia e Vitória ficam no empate, né, no Clássico Baiano. É o famoso Bavi, né? Bahia e Vitória. Mas o mando era do Vitória, então foi Vitória e Bahia, 0-0, ninguém fez gol. Pouca gente no estádio, lamentavelmente, porque o último clássico teve briga, então já afastou um pouco. Tá. E a situação dos dois também é preocupante, por isso que afastou mais ainda o torcedor do estádio. Coritiba e Vasco também empataram? Foi um bom jogo. Foi um bom jogo. Foi bom? 4 gols, 2 para cada lado, 2 gols para cada lado. Um bom jogo. Tivemos aí 2 gols do chamado gladiador do Coritiba, que estava suspenso com 15 jogos. Depois, futebol
é uma mãe, viu, para muita gente, porque vem o efeito suspensivo e de 15 jogos que estava suspenso não vira nenhum, assim vai. Tá certo. Avaí empatando com a Ponte Preta também, a situação fica complicada aí, né? O Avaí tá mal no campeonato. A Ponte tá Preta conseguiu um ponto fora de casa, dentro do Brasileirão é isso aí, você faz a vitória dentro de casa, essa é a matemática, né? E tenta trazer uns pontinhos fora. Então a Ponte fez o que precisava nessa rodada. Pior para o Avaí, que está na zona do rebaixamento. Pois é, falamos de todo o campeonato, mas eu queria também tratar um assunto com você, que é a delegação do Brasil que desembarca lá em Curitiba para a fase final da Liga Mundial de Vôlei, que também está bem bacana, né? Chegou, inclusive, e começa para valer, os treinamentos já começaram, começa para valer amanhã. O Brasil joga com o Canadá, às 15h. E o mais legal, o mais curioso, é que nós vamos ver um jogo de vôlei num campo de futebol. Ah, que bacana! E nós tivemos isso com a TV Bandeirantes, transmitindo no Maracanã, e muita gente vai se lembrar da época de Luciano do Vale, inclusive, que a gente fez um jogo no Maracanã lotado, com Brasil e União Soviética dentro do Maracanã. Eu me lembro, eu era criança, assisti. Eu não tinha nascido, brincadeira. Para com isso, né, William? Fizeram toda a estrutura, né? Então, cobriram todo o gramado. E aí, vai acontecer de novo nessa Liga Mundial. E outra, com 30 mil pessoas no estádio, né? O estádio cabe mais, mas pela estrutura da arena lá do Atlético Paranaense, que está sendo obrigado a jogar em outros lugares, então o que acontece? É um estádio Copa do Mundo, arena maravilhosa, e que tem cobertura, ela fecha completamente, vira um ginásio. Fica bonito, né? E então o Brasil joga com o Canadá amanhã, e depois da manhã, na quinta-feira tem outro jogo. E aí, se passar, tem a semifinal e a final. Termina sábado com a decisão às 11 da noite também. Expectativa boa também? Estaremos lá, inclusive. Ah, é? Estarei lá, viajarei amanhã Expectativa boa? Boa, Brasil, voleibol, com esse título que a gente conquistou na Olimpíada. É um trabalho maravilhoso, agora mudou a comissão técnica, o Bernardinho saiu, entrou o Renan, que tem história também no voleibol. Tem tudo para a gente conseguir chegar em mais uma decisão. Tomara, vamos torcer. Depois você me traz as novidades. Tá bom, meu irmão? Com certeza. Boa semana para todo mundo. Boa semana para você, viu? Obrigado.